Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está no momento do vestibular ou não, escutando Literatura e História no Vestibular. É uma série do canal de podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História do IFCH-UERJ. Esse podcast foi dividido em 3 episódios sobre a obra Sonetos de Luís de Camões. O primeiro, a gente falou sobre a vida do autor, uma biografia. O segundo, a gente falou da própria obra, e esse que é o terceiro episódio, eu vou trazer para vocês dicas de vestibulares relacionados à obra. O objetivo é auxiliar vocês que estão no momento do vestibular através da nova técnica de ensino-aprendizagem. Dentre os temas centrais dos sonetos, a gente tem as contradições do amor, o universalismo, o neoplatonismo, o amar, o querer. Luís de Camões foi adepto ao neoplatonismo, como a maioria dos cristãos de sua época, e todo poeta petrarquista. Os primeiros teólogos cristãos foram platonizantes, e o mesmo sucede com Santo Agostinho, o doutor da Igreja que maior influência exerceu anteriormente a São Tomás de Aquino. Quando o humanismo ressuscitou a antiguidade, foi também o platonismo, a doutrina filosófica pelo qual se tentou a conciliação das duas mentalidades. Por isso, a voga de Platão durante o Renascimento. Já a concepção do amor provençal se caracteriza pelo platonismo, aliás, por via cristã, a mulher. A mulher aparece ali não só como a companheira humana, mas como um ser angelical que sublima e apura a alma dos amantes. O autor, Luís de Camões, herdou essa concepção da mulher e do amor. Geralmente, nos seus sonetos, canções e redondilhas, a mulher amada parece iluminada por uma luz sobrenatural que lhe transfigura as feições carnais. Luminosos são os cabelos de oiro, e o olhar resplandecente tem um cordão de serenar o vento. A sua presença faz nascer as flores e até enternecer os troncos das árvores. Há um conflito e também uma união entre o desejo carnal e o ideal do amor desinteressado, que consiste só em um fino pensamento. Luís de Camões pergunta em um dos seus sonetos se o amor é um efeito da alma. Como perceber que o amante deseja ver corporalmente a amada? O poeta tenta resolver essa tensão pelos próprios meios do platonismo, através da versão de Santo Agostinho. No caso, a beleza das coisas terrenas não passa de uma imitação da beleza plena, que existe substancialmente no mundo, a que este serve somente de sombra. O corpo amado não passa, portanto, de reflexo da beleza pura. De todo modo, Luís de Camões acaba por condenar todo amor que não seja divindade. Esta se torna o objeto do seu ardor, sem o intermediário dos masoquistas, isto é, do amor carnal, mesmo disfarçado sob aparências espirituais. Um outro tema central que gira em torno dos sonetos de Luís de Camões é a saudade metafísica, a reminiscência amorosa, o tempo versus a eternidade, o real versus o ideal. No século XVI, as ideias de Platão foram inclusas pela mística medieval e por Santo Agostinho, no que diz respeito aos caminhos da vida espiritual, e ganharam grande repercussão, sendo transmitidas posteriormente, por intermédio dos sábios gregos, refugiados após a queda de Constantinopla. Há 3 aspectos da teoria platônica que se refletem na lírica camoniana. O primeiro aspecto é a pré-existência da alma. Segundo Platão, as almas são criadas pelo demiurgo, aquele que trabalha para o público, colocadas no hiperurânio, que significa o mundo das formas, o mundo perfeito das formas, como um mundo inteligível supraceleste. Cada um em sua estrela conhece as verdades eternas, a beleza absoluta, os arquetipos de todas as coisas. Para a primeira encarnação humana, o demiurgo entrega todas as almas aos deuses da Terra e dos planetas, que as revestem de um corpo. Guardam, contudo, uma reminiscência, uma saudade da contemplação da beleza e da verdade absoluta. Quando aparecem no mundo, podem, nessa primeira encarnação, escolher livremente o seu destino. E no fim dessa primeira vida terrena, se tiverem sido justas, irão para um lugar de descanso. Caso contrário, se tiverem sido ruins, descerão até as profundezas subterrâneas para se purificarem. Um segundo aspecto é a reminiscência. A alma encarcerada no corpo só pode espreitar pela janela dos sentidos.
De acordo com a doutrina platônica, os sentidos não são causa, mas apenas ocasião do conhecimento. Em outras palavras, o papel dos sentidos é apenas tornar consciente da alma os conhecimentos adquiridos anteriormente na estrela e esquecidos na encarnação. As coisas sensíveis, segundo Platão, são imagens da ideia e nada mais. Tudo que existe no mundo é cópia imperfeita daquele outro mundo em que estávamos antes de nascer. O terceiro aspecto, do sensível à ideia, o filósofo Platão ensina que as coisas sensíveis são meras sombras, imagens imperfeitas da realidade única, imutável e eterna, a ideia. A alegoria, o mito da caverna, impõe a noção de que a realidade sem forma e sem cor, impalpável, é a verdadeira realidade, aquela que, contemplada pela inteligência, constitui a luz da alma. Os temas maneiristas, o desconcerto do mundo ou o mundo às avessas. A lírica reflexiva. A lírica reflexiva se desenvolve com insistência sobre o mundo às avessas, o desconcerto do mundo, fruto de um destino confuso e irracional, da não correspondência entre os anseios, os valores, as razões e a realidade objetiva. É na área temática mais acentuadamente maneirista ou pré-barroca de Luís de Camões, abrangendo também os temas da mudança e da fugacidade do tempo e do fatal envelhecimento do humano diante do constante renovar-se da natureza. O mundo geometricamente fixo da perspectiva linear renascentista e o do dogmatismo rigoroso do catolicismo contra-reformista são abalados, na lírica de Camões, por uma violenta convulsão prenunciadora do barroco. Um outro tema, e não menos importante, é a inspiração bíblica, o cristianismo e o hebraísmo, o paganismo também. Portugal, no século XVI, foi bifronte. Os valores clássicos e medievais conviveram e se interpenetraram. O paganismo oferecia as alegorias literárias, mas não afastou a inspiração bíblica. O racionalismo, o hedonismo e o epicurismo conviviam com a ética do judaísmo cristão, juntamente com a educação dos jesuítas religiosos. Em meio a todas essas influências, a formação cristã do poeta, sua fé religiosa e sua crença em Deus emerge tanto na obra lírica como na épica. A experiência de vida que se projeta no amargurado pessimismo não elimina a concepção cristã do mundo. A desordem social, com suas injustiças, não é uma obra divina, senão humana e diabólica. Os desconcertos do mundo não eliminam o sentido cristão de uma ordem do universo regida por Deus. Então, galera, expostos os temas centrais dos sonetos de Luís de Camões, trago para vocês uma questão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte de 2015, na qual fala assim: os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia o texto a seguir. Aí ele põe, né, dois fragmentos, né, um fragmento para você comparar dos sonetos, né, de um dos sonetos de Camões. Busca amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Primeiro fragmento. Segundo fragmento. Porém, já 5 sois eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares nunca doutrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando à noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. A questão pede a alternativa que apresenta na ordem, respectivamente, a classificação do texto. Temos 4 opções. Letra A, épico e lírico. B, lírico e épico. C, lírico e dramático. D, dramático e épico. A resposta da questão é lírico e épico, por quê? Porque o lírico é característica pela poesia cujo foco é a expressão da interioridade do eu lírico, e nele se verifica um trabalho com sentimentos e emoções. Os traços desse gênero ficam cientes em quem não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Versos nos quais o eu lírico revela seu estado de espírito. A poesia épica, por sua vez, trata de feitos grandiosos de heróis, que representam a coletividade. Por exemplo, o caso da epopeia em Os Lusíadas, que se narra a viagem de Vasco da Gama, representante do povo português, às chamadas Índias, no período das grandes navegações do século XVI. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui.
Vocês acabaram de ouvir Literatura e História no Vestibular, que é mais um projeto do LPPR UERJ. Aqui quem fala é a Daniele Figueiredo da Silva. Espero que vocês tenham gostado de todos os episódios dos sonetos. Mas não esqueçam que a pandemia ainda não acabou. Por favor, continue usando máscaras e se vacinando. Vacinas salvam vidas. O projeto está sob a coordenação de Jaqueline Vetapani e Flaviane Zolan. A vinheta é sob a direção de Leonardo Pereira e a pesquisa e narração feita por mim, Daniele Figueiredo. E como dizia Paulo Freire, quem ensina aprende a ensinar, quem aprende ensina a aprender. Valeu, galera, até breve!